Esse jogo talvez é gente No ar com mais um Conversa na Rede, um espaço para informação, para opinião sobre as coisas de Blumenau, de Santa Catarina, do mundo. Estamos aqui para mais uma edição, recebendo nossos parceiros de sempre e um convidado muito especial, Ricardo Stodic. Seja bem-vindo. Boa noite, muito obrigado pelo convite e pela oportunidade. Maravilha, você já sabe, então o tema Oktoberfest, as últimas polêmicas, vai predominar e você pode nos ajudar a construir esse programa, dando a sua opinião, dando a sua manifestação. Emerson Luiz, tudo bem? Tudo bem, boa noite Alexandre, boa noite aos nossos amigos, boa noite ao nosso convidado Ricardo, boa noite a todos. Estamos aí para mais um Conversa na Rede. Alexandre José. Vamos tentar esclarecer o que está rolando aí de expectativa e discussão envolvendo esses desfiles da Oktoberfest 2013 na sua 30ª edição. É isso aí, Fabrício Rigon, que pilota a interatividade com os nossos internautas. Tudo bem, Fabrício? Boa noite, tudo ótimo. Bem-vindo, Ricardo, ao Conversa na Rede. E desde já, bem-vindo a você também para interagir com a gente, para trazer o seu comentário. Embaixo do vídeo tem a opção, você já conhece o caminho, se abre uma nova janela, registra o seu nome, seu e-mail, o seu e-mail não é divulgado, e a sua opinião, dando também a sua pergunta, a sua interação, a sua contribuição aqui para a nossa conversa. Como sempre, nos ajude a fazer esse programa. Além da questão da Oktoberfest, aí tem vários outros assuntos. Um assunto que está pipocando na cidade, foi dado em primeira mão pelo jornalista e colega Carlos Tonetti, é a possível venda da empresa Glória, a maior empresa do consórcio Siga, que coordena o transporte coletivo aqui em Blumenau, um negócio envolvendo aí mais de 100 milhões de reais, tem um passivo grande, ou seja, essa é uma notícia divulgada em primeira mão pelo jornalista Carlos Tonetti no seu jornal de Blumenau, seu jornal online. Vamos tentar também conversar sobre esse assunto. Essa noite também é especial, daqui a pouco nós estamos com 3 tricolores na mesa, tricolores cariocas, e o Fluminense está jogando agora, daqui a pouquinho. Daqui a 20 minutos na estreia do Vanderlei Luxemburgo. Hoje o programa pode ser bem mais longo, até umas 10 horas que dá tempo de ver o jogo do Grêmio. E aí vamos empatar a vida dos nossos colegas. Ricardo Stodic, semana passada o jornalista e colega também, Moisés Cardoso, o Bé esteve aqui, é um dos representantes aí dos grupos que participam do desfile. Aí a questão de 3 semanas, aí deu uma polêmica do tamanho do bonde. Eu não estava presente semana passada e acompanhei todo o debate. E eu fico pensando, que confusão por conta de 10 minutos a mais, 15 minutos a mais, 15 minutos a menos, 15 minutos... Por que tanta confusão? Passado esse tempo todo do anúncio da decisão do Parque Vila Germânica, o senhor acha que é esse o caminho mesmo, que os procedimentos foram corretos? Como é que o senhor avalia toda essa polêmica? Nós cada vez mais acreditamos na nossa proposta. A questão necessariamente não são os minutos, é a questão do conceito. Então, ano passado, já quando eu fui indicado, eu já fui procurado por pessoas que assistem o desfile e disseram assim, faz alguma coisa com o desfile, ele está cansativo, ele está repetitivo em algumas atrações, ele não tem mais aquele sentimento do artista quando está no palco, termina um show e o público pede bis, por exemplo. Eu assisti Demônios da Garoa domingo à noite no Teatro Carlos Gomes, ele voltou várias vezes para o palco porque o público queria mais música. Então, eu escutei depois mais pessoas e comecei a conversar desde janeiro com várias pessoas que desfilam. Mas muitas pessoas que desfilam. E o sentimento deles, no primeiro momento, era um pouco de não concordância. E eles estão, Ricardo, realmente vocês têm razão. Alguma coisa pode ser feita para melhorar, tem que fazer alguma readequação para isso. Só que tem uma condição, muda, mas desde que não seja com o meu grupo. Então em fevereiro, eu acabei, Ricardo, não debatendo mais com pessoas que desfilam, porque o Teatro Carlos Gomes, por exemplo, é liderado por voluntários, sejam conselheiros e diretores. Eu sou somente um dos diretores. Nós lidamos com artista e com plateia, então a gente sabe lidar com artista. Eu percebi que com o artista a reação ia ser realmente exata. As reações que eu tive das pessoas que eu falei em janeiro e fevereiro, elas são exatamente agora iguais. Então para nós não tem surpresa nenhuma, estava programado, só que agora é que são mais pessoas. Como é que a gente encarou esse debate desde fevereiro, interno? Não, vamos construir uma solução democrática, respeitando todo mundo que já desfilou.
Mas nós temos que ter mais critérios, mas critérios extremamente claros. Por exemplo, você escuta a defesa hoje desses grupos todos que o próprio Beio representa, e eu escutei na Câmara várias vezes, eles dão a vida pelo desfile. Só que assim, o ano todo eles se dedicam para os 18 dias de festa, que tem divulgação de Germânia. Como é que nós vamos tratar um grupo que o ano todo se prepara só para 18 dias e pessoas que fazem esses 18 dias o ano todo? Clubes de castigo, por exemplo, festa de rei, festa de tiro, de rainha. Então, assim, que há séculos, inclusive, somados clubes de castigo, são 2.000 e quase 3.000 anos de bons serviços prestados. E fazem isso o ano todo, grupos folclóricos. Então, assim, nós não podemos tratar grupos de amigos, por melhores que sejam, no mesmo grau de importância para a divulgação da cultura germânica. Aí a gente começou a estabelecer esses critérios, achamos que eles são justos, tanto que até hoje, inclusive no programa de semana passada, e para várias entrevistas de órgãos que eles omitem, eu tenho falado com vários jornalistas, diz, mas vem cá, e o que eles falaram sobre a questão dos critérios? Ah, não falaram nada, mas vocês têm que perguntar. Vocês estão focados no tempo, o tempo é um detalhe. O tempo, esse ano é um detalhe, tá certo? Que pode ano que vem até voltar ao tempo normal, desde que ele seja mais atrativo e a pesquisa mostra isso. Então, o foco do tempo é relativo para esse ano. Então, nós queremos discutir os critérios, quem tem mais espaço ou não. E aí tem os grupos, tem uma minoria, eu chamo de minoria, e sem crítica, por favor, que não aceita negociar o número de apresentações. Então, nós fizemos uma proposta de escala de redução de apresentações, baseado nesse grau de importância para começar a construir um modelo para o ano que vem. E aí é que está a insatisfação. Semana passada teve uma reunião da CCJ para discutir uma questão que nem projeto de lei era. Virou só essa semana. A CCJ convocou uma reunião para discutir um assunto que não tem a ver com lei. Nós fomos lá, na véspera eu tinha uma audiência com o prefeito sobre outro tema, segunda-feira passada, e a gente conversou, disse, olha, prefeito, quis saber como é que está também, disse, olha, está assim, 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 deixa eu esperar a reunião, vamos ver a reação. Disse, tá, mas tu vais negociar se precisar, vou para negociar, nós estamos totalmente prontos para negociar. E com esse espírito que eu fui na Câmara de Vereadores. Então começou a reunião, tive a oportunidade de falar, apanhei um monte, no final o vereador Fábio Fiedler, né, também elogiou algumas questões, mas pediu naturalmente o que todos pedem. Não mude o meu status quo. Eu quero continuar desfilando 6 vezes, o meu grupo também quer, tá certo? E aí eu fui o último a falar, olha, isso não é negociação, negociação política é a arte da negociação. Se a prefeitura que detém toda a questão da organização quer negociar, por que os grupos autônomos não querem negociar? Eu acho que é isso que tem que amadurecer, por isso é importante eu estar aqui hoje, porque já que o Beio esteve aqui, então o canal está aberto para negociação. O próprio vereador Jens interviu comigo lá no meio do debate. Ricardo, vamos fazer uma proposta de intervenção? Não é agora, eu sei que é essa a proposta, mas vamos esperar os grupos falarem. O desfile da Oktoberfest ele é feito para quem? Para o turista ou para o morador de Blumenau, por exemplo? Para todos. A maioria? Para todos. E por que então não se faz uma pesquisa, o governo municipal, a Secretaria, a Vila Germânica, com essas pessoas que estão e vão participar desses desfiles, pessoas como espectadores, para saber o sentimento dessas pessoas com relação à duração e até essa questão de atração do desfile, o que poderia fazer para melhorar, enfim, para se implantar no ano que vem. E aí não tem como discutir, desculpe até acrescentar, é uma decisão, uma pesquisa feita, enfim. Então, essa é a pergunta. Tá. Só rapidamente, antes, Ricardo, se me Sim. permite, tem a participação já do Marco da Silva. Eles questionam justamente isso, de a quem são essas pessoas que comentam de que o desfile estava cansativo e que se manifestaram com relação a isso, tem casado com porque, Ricardo, você falou assim, tinham várias pessoas que comentaram que estavam achando cansativo. Mas nas redes sociais, em tudo quanto é lugar que a gente percebe, a gente não vê as manifestações defendendo a posição do Parque Vila Germânica. Pelo contrário, a gente vê uma enxurrada anterior. Então, de onde é que veio isso? É essa a grande dúvida. Assim, tem coisas que você tem que respeitar as pessoas que falam, e aí eu fui checando. Mas eu conversei com dezenas e dezenas de pessoas, tá certo? E todas elas reconhecem que alguma coisa tem que ser feita para mudança, tá? Então, como é de Blumenau? Sim, de Blumenau. Pessoa, porque você falou da tipologia, desfiles os desfiles são feitos para os turistas e blumenauenses, mas essa crítica maior é de blumenauenses. Então, vamos lá. Então, essa questão de quem falou, desculpa, eu não considero relevante, é uma questão onde se confia ou se não confia. A gente pode olhar nos olhos das pessoas e dizer que houve.
Disseram que nunca houve crítica. Para outros, para mim houve. Por que antes nunca fizeram pesquisa com o público, eu não sei dizer, nós não achei. Eu já determinei pesquisa desde o começo do ano para as Sommerfest, que não era feito, era só feito pesquisa de destino, quando vinha dinheiro do governo do estado, não era para conseguir querer a questão da qualidade. Determinei fazer da Páscoa, da Osterdorf, determinei fazer da Festa Itália, para a gente também ter o feedback que não foi feito, e da Oktoberfest nós vamos ter detalhado. Então, assim, ó, quero dizer para vocês o seguinte, quando eu decidi concordar e pedir para o Napoleão que mandar cancelar a licitação de cervejaria do ano passado, que o governo anterior estava fazendo para 5 anos, eu não fiz pesquisa de mercado. Nós acreditávamos, nós tínhamos um feedback que o quê? O melhor da festa, o melhor da cerveja, estava nas cervejas regionais do setor 1, tá certo? E nós queríamos que a grande, além de mais dinheiro, melhorasse mais a decoração, que a decoração nós tínhamos que era melhor, era o 1 e o Beer Garden, que queríamos passar... Nós somos contra só o Beer Garden e o setor 1 ser bem tratado, a gente quer levar isso para todos. Quando nós decidimos não fazer licitação de pastel e outras coisas mais, é porque nós queremos que todos tenham também alimentação boa. E no desfile nós temos esse entendimento. Tem algumas distorções, por exemplo. Nada contra uma casa noturna que tinha um grupo que desfilava, tá certo? Por que essa casa noturna está e o observatório e o Rivage não estão? O observatório e o Rivage já pediram? Não, mas vamos supor. Não, mas que direito tem? Não, ok, mas se houve uma mobilização de uma... Mas que critério é? Sim, opção política. O próprio BEIO, por exemplo, tem uma regra básica que na prática era uma lei. O próprio BEIO falou que há anos, ele apresentou uma informação de números semana passada, de que há anos não entram grupos novos. Claro, tem uma regra muito clara. Cheguei primeiro, estou dentro, daqui não saio, daqui ninguém me tira. Você está fora, você vai continuar fora, tá certo? Então é evidente que não tinha lugar para grupos novos, tá? Então assim, ó, nós não concordamos, nesse momento, em tratar grupos folclóricos e clubes de cassitiro e sociedades organizadas com grupos criados para desfile. Nós entendemos que eles não têm a mesma relevância. O Eisenwagen, esses fantásticos. Acho que não tem a mesma relevância. Não pode, claro que não. Também tem que ver, nós estamos negociando com eles. Alguns acusam de privilégio. Eu não vi ainda. Tem um tratamento diferenciado para Não, nós estamos negociando com eles um tratamento diferente do que já tem. O BEI falou que tem um tratamento diferenciado para a Planeta Péia. Mas ele falou um monte de coisas que não correspondiam, por exemplo. Por que ele não falou dos critérios que nós estamos falando? Tá certo? Então, assim, ó, quantos grupos... Veja o exemplo do Fábio Filho. Eu admiro o Fábio Filho. O Fábio Filho começou no Planeta Péia. Tá certo? Ele criou um grupo de amigos. Que é o Essenwagen. Hoje tem potencial para outros Essenwagen, tá certo? Então, assim, ó, nós achamos que tem alguns carros de empresas privadas que esse ano eu vou concordar, porque nós concordamos que estavam lá. Agora, para ano que vem tem que critério. Por exemplo, a única atração nova que eu determinei colocar foi a cervejaria oficial. Alguém tem que subsidiar esse ingresso simbólico a menos do... O preço cheio dia de semana é mais barato do que um pacote de pipoca no cinema, tá? Então, assim, eu disse, não, pode botar a cervejaria oficial, ela vai participar do desfile como atração. Então, assim, distorções existem. Quero te dizer que os próprios grupos insatisfeitos, eles ficaram falando, eu escutei, de grupos que tinham que sair, que não tem nada a ver. Então, assim, ó, uma coisa eu posso dizer para vocês. Todo mundo concorda do desfile que tem que haver revisão. Se tem que fazer revisão, todo mundo tem que ceder. A prefeitura já está cedendo. Agora, assim, ó, se quem organiza a festa cede, mas por que o grupo... O que a prefeitura está cedendo? Até agora eu não consigo entender. Nós temos várias atrações com Pró-Família, nós estamos reduzindo drasticamente a participação desses grupos. Mas com todo respeito, o que a Pró-Família tem a ver com a Oktoberfest? Com criança. Na questão de tradição germânica? Talvez a mesma coisa dos outros que alguns defendem. E o mesmo tratamento para o Pró-Família nós estamos dando para grupos de amigos, que é não excluir ninguém. Então, assim, ó, a revisão conceitual... que esse grupo faz, por exemplo, eu estou pegando o Eisenwagen, o Volkswagen, eles fazem um investimento, e aí tu falaste dos 18 dias, mas eles trabalham esse investimento, é preciso isso. Vamos lá, e aí se vai 4 e se chove 2, aí... Mas aí a intempérie, aí o clima não conseguimos resolver, José. É que nem nós pagamos cavalos, animais, segurança, aquela grade de rua, e se chover gastamos igual, desculpa, assim, ó, isso faz parte do jogo. O time de futebol também prepara todo um time para jogar com um ginásio cheio, com um estádio cheio, daqui a pouco chove e pouca gente.
Mas só deixa eu voltar à primeira pergunta, que acabou acrescentando outras perguntas aqui. A minha pergunta o senhor não respondeu. O senhor falou, a gente fez pesquisa em vários eventos deste ano e da Oktoberfest vamos fazer também. Mas a pergunta que eu lhe fiz, o senhor não, acabou desviando. Não daria para fazer uma pesquisa, então, com as pessoas como espectadores dessa próxima edição da Oktoberfest, para verificar o que pensam sobre quais critérios precisam ser revistos, horário, tudo isso, e aí sim, diante desse material todo que tem, na verdade, fundamento, não é? E poder aplicar no ano que vem? Mudanças principais você faz no primeiro ano. E nós não estamos radicalizando, nós estamos pedindo um voto de confiança e flexibilização. Todos os grupos que falaram, nesse momento de raiva de alguns, eles falam a verdade. Me citaram vários exemplos de grupos que não deveriam estar lá, tá certo? Então, eles falando isso, nós não citamos, nós não vamos fazer isso. Então, assim, eu acho que nós temos o direito de propor isso, tá certo? E assim, e nós estamos totalmente abertos. Em vez de 6 para 4, como a gente fez, ir para 5. Agora, birra, intransigência, ela não é do nosso lado. Eu sou muito... Está detectado que alguma revisão do desfile. Vários cinegrafistas e jornalistas falaram para mim, tá certo? Tá bom? Aí tu vai dizer, por que eles não se expõem? Não sei, fala com câmera, fala com jornalista, eu também não vou citar nome, eu não vim aqui para faltar com a verdade com ninguém. Hoje eu recebi, por exemplo, encontrei uma pessoa, disse, como é que está com o desfile? Disse, faz parte do debate, isso eu já sabia que ia dar, quando estás lidando com o artista. Ele disse, olha, eu faço parte de um grupo, tá certo? E disse assim, olha, eu tenho uma ideia fantástica, se vocês realmente trabalharem para isso, abrir para outros, tá certo? Eu quero participar de um concurso para ter espaço, porque assim, Rotary, eu posso falar sobre Rotary porque eu sou rotariano, não sei se vocês são. Meu Rotary é o Blumenau Sul. Não tem nada no estatuto do Rotary que diga de cultura germânica, nada, absolutamente nada. O que eles estão fazendo lá? Em algum momento entraram, e eles não representam os clubes de Rotary, eles representam um clube. E uma das coisas que se fala é sobre respeito. E foi um dos clubes que mais desrespeitou, com gargalhada e falta de respeito na CCJ, estava lá. Então assim, vamos tirar esse Rotary? Não. Agora, nós temos, assim, o desfile não tem dono, a prefeitura não se comporta como dono, e nós achamos que as pessoas também não podem se comportar como dono. Eu sou sócio do Bela Vista Country Club. O Bela Vista e Gaspar, que tradição germânica que o Bela Vista tem para participar do desfile da Oktoberfest? Tá. Se mas é tradição, daí eu faço a emenda a pergunta, por que o Rotary fica, né, subentendido, Rotary fica, Expresso sai, por exemplo. Você citou antes a Casa Noturna. Ano que vem, propaganda da empresa deles. Tá, então tem que pagar para entrar. Tem que rever esses nossos patrocínios também, que a gente começa a falar. Porque tem muita gente que usa, são milhares de pessoas. Bela Vista foi muito feliz. Assim, a questão é a seguinte, ele está na divisa, mas tem mais blumenauense do que gasparense e foi fundado por blumenauense. Então, assim, nessa questão de intermediar, por exemplo, nós não tratamos, por exemplo, Tabajara Tênis Clube Bela Vista como clube de cassitiro e grupo folclórico. Pois é. Eles estão numa escala intermediária entre a elite nossa, da tradição germânica, que são os grupos folclóricos e os clubes de cassitiro, e os grupos de amigos. Então tem essa escala intermediária do Tabajara, especificamente do Bela Vista. Sociedades organizadas, fazem muitos eventos sociais, geram empregos, estão estabelecidos. Então, esses critérios, eles estão aí para ser debatidos. Agora, não podemos ir para uma CCJ e dizer, olha, continua tudo como está com a 6, sabe? Eu acho que o ponto tem que ser os critérios. Eu acho que esse é o grande desafio que nós devemos encarar e ter. A gente tem algumas participações já. O Marco da Silva participa novamente com a gente. Ele pergunta justamente quais são esses critérios com relação ao rodízio. Você já falou alguma coisa para a gente, aí se tiver alguma novidade também. E a Jussara também vem conosco aqui e ela diz que, opinião dela, prova de que existe um tratamento diferenciado é que eles já conversaram com todos os grupos e informaram que vai haver rodízio. Mas com o Planeta Péia, a questão ainda está sendo negociada. É uma informação que ela nos traz aqui. Isso é, então, ou não um tratamento diferenciado, de fato, é o questionamento dela. Essas duas participações agora. Senhor, eu não entendo dessa forma, estou muito tranquilo com relação a isso. É muito fácil, por exemplo, um grupo que começa a ficar sem defesa e argumento para o critério, é isso que está acontecendo, tá certo? Começar a falar de outros. Mas é bom porque essas verdades acontecem. O Planeta Péia são 18 brinquedos. Você sabe quantas pessoas tem nele? São 205.
3 grupos com brinquedos são o Planeta Péia, com grupos de mais de 50 pessoas que tem. Então, assim, eles não tomam o mesmo tempo que um grupo com 50, somados os brinquedos, eles têm menos pessoas proporcionalmente aos outros grupos. Então, eu entendo isso como uma defesa, tá certo? Então, assim, é um assunto complexo lidar com o Planeta Péia. Quando nós começamos a discutir, por exemplo, a nível de Secretaria de Turismo de Vila Germânica, no começo do ano, mas quem é que vai falar com Tabajara e Bela Vista? Eu, sou sócio. Quem vai falar com o Planeta Péia? Sou eu, qual o problema? O medo deles era esse. Então, gente, o respeito demais... Isso caracteriza que essas pessoas, esses grupos, literalmente mandam no desfile ou mandavam? Ou tem um peso diferenciado? Pelo medo? Sobre passado eu não posso falar. Essa pergunta, Claro. Pergunta para quem fez. Não fui eu que coloquei, não sei os critérios que colocaram. Mas você, orbita em torno, sabe que quem dá as cartas, quem manda, quem tem mais poder, quem tem mais força. Nós dialogamos e queremos fazer um desfile intermediário, fazer uma pesquisa e abrir de forma democrática. Tem muito mais gente fora do desfile do que dentro. Tem certo? demanda? Querendo entrar. Tem demanda? Tem demanda. Por isso eu digo, que direito tem? Chegou primeiro? Sabe? Pô, é mais amigo da época? Não, a cidade é maior do que isso, tá certo? Então, que mal tem você de 6 desfiles para cá 5? Alguém pode me explicar isso? Onde é que está a vaidade humana, a falta de humildade? Tu achas que talvez os carros, principalmente os carros, né, que dão um colorido para o desfile, Sim. E aí a gente está falando do Planeta Péia, porque tem essa discussão que talvez o Planeta Péia teria um tratamento diferenciado e tal. Mas assim, o Planeta Péia, as pessoas vêm de longe para ver o Planeta Péia. Para as engenhocas, para as engenhocas, é maravilhoso. Fulano. Como mesmo vale para os outros carros. Tem os... Volkswagen, Essenwagen. Então, isso é um colorido. Esses carros que tiveram todo, eles não deveriam ter uma priorização também? Nós chegamos, inclusive, em algum momento, por exemplo, discutir na mesa. Então, vamos fazer o seguinte, até foi num repórter da TVL, foi o Rodrigo, numa entrevista lá. Tá, mas vem cá, se os carros são atrações, por que o carro da Essenwagen e de outros ficam em todos os desfiles? Porque eles são únicos no mundo como o Planeta Péia? Boa pergunta. Boa pergunta. Fui levar para o grupo, tá certo? Aí tem uma questão seguinte, tem que ter pessoas junto também e tem que ter distanciamento por causa de músicos, senão fica um desfile de carro só sem sabe? Então, assim, tem atrações que tem que ter, tem carros que tem que ter pessoas juntos. E tem que ter certo? distância uma atração da outra, porque senão é música. Então assim, o tema ele realmente é complexo. Agora assim, nós temos que ter abertura e canal para dialogar, porque não estamos excluindo ninguém. E tempo também para dialogar, né, secretário? Mas nós já tivemos. Mas dialogar. Agora, 6, 7 meses? O que é dialogar? Aceitar a imposição da minoria, que diz assim, tudo bem, dialogar, deixa tudo como está. É isso que tu falas? Eu entendo democracia, secretário. Eu entendo o diálogo entre as partes, enfim, a maioria chegando a uma conclusão e uma regra que tem que ser revista. Mas não vamos negociar. Mas, Ricardo, você está falando que é uma minoria. Não é em cima da hora. Mas Ricardo, você está falando que é uma minoria. O que aparenta, e aí não é possível... A minoria, a maioria assistir calada e a minoria está berrando. Mas o que aparenta é o contrário. Respeito a posição de cada um, sem problema. Não, agora eu quero saber onde é que está. Falo em birra, falo em transigência. Fazer uma construção. Mas aquilo na CCJ foi construção? Não, o que foi? Mas aquilo na CCJ já foi depois da não foi uma reação após uma ação efetuada por vocês? Lembram o que eu falei no começo aqui do programa. Janeiro e fevereiro, a reação dos artistas foram uma só, que é exatamente igual. Gente, estava tudo previsto ser assim, tá certo? Então, eu quero saber onde é que está a negociação dos grupos, ou a imposição. Até projeto de lei fizeram, então vão debater na Câmara. Mas já foi, aí já é do desespero. É o reflexo esse negócio de fazer projeto de lei para desfile é o fim da picada. Não, mas vale a pena. Mas o que eu vejo a importância, e é isso que a gente tem que dizer, que 99% daquelas pessoas que estão ali são voluntárias, não são? Alguns, então, vamos lá, alguns pagam alguma coisa, os outros são autossuficientes, tá certo? Sim. Então assim, vamos respeitar. Todos aqui já desfilaram? Não, eu nunca desfilei. Não, eu desfilei. Rejuvenesce, é um favor você poder desfilar, é uma troca. Então assim, veja bem, eu posso falar, eu sou voluntário, no segundo ano do Oktoberfest eu fui voluntário. Eu desfilei mais de 10 anos. Então, assim,
quem está desfilando não pode falar ou alguém pensar que está fazendo favor. Você está fazendo uma troca. Você rejuvenesce, é maravilhoso você desfilar. Você faz, Isso eles também não falam. você faz parte de uma festa, você ajuda a promover. Mas tem mais gente querendo participar. E nós temos que abrir para isso. E aí, Mais se em grupos. algum momento faltou critério, sim, se em algum momento os critérios, chegou a hora de revisar, tem que haver ambiente democrático para revisão. Bom, então acho que o senhor chegou e respondeu a nossa pergunta. O senhor vai mudar essa situação toda porque quer fazer um rodízio porque tem mais grupos querendo participar. Então o senhor só muda porque tem mais grupos querendo participar. Não. Veja bem. E vai excluir Nós alguém temos que- ou vai só no rodízio? Esse ano, dia de uns desfiles, os critérios, sim. os critérios por ano, os primeiros Mas critérios, não completo. Não. não, a base dos critérios, algumas foram criadas esse ano por categorias, por exemplo, tá certo? O Oktoberfest é uma festa de chopp, é uma festa de cultura germânica. Qual é o principal atrativo do Oktoberfest? Pesquisa gratuita cedida pela FEComércio, manifestação da cultura local, tá certo? Então, quem faz cultura local o ano todo? Esses têm que ter mais destaque. Nós entendemos dessa forma. Grupos de amigos criados, tá certo? Eles também têm que ter espaço e vão ter, e dá para ser ampliado num rodízio. Supressão de alguns, atividades comerciais ou não criativos, isso a pesquisa vai mostrar e os critérios vão mostrar, nós vamos fazer em conjunto com os grupos, tá certo? Totalmente em conjunto. Então, a gente quer um voto de confiança para começar a fazer um rodízio esse ano, tá certo? Tá bom? E eu acho que todo mundo aí tem que dar um pouco ceder, como nós estamos cedendo, tá bom? Eu estou esperando o convite para semana que vem estar na CCJ. Eu espero que quem está com intransigência e com birra, tá certo? Venha para negociar, tá certo? Tá bom? O governo, ó, paz no coração para isso, tá, gente? Já entram grupos novos esse ano nesse rodízio? O Há único tempo grupo- hábil para isso ou já tem gente se mexendo? Nós descartamos. Eu recebi telefonemas para esse ano e descartei desde o começo Não do ano. tem esse ano. Gente, eu estou reafirmando. Entrou Ambev, porque eu coloquei, tá bom? E talvez um dia ou dois, tá certo? Entre um carro, um grupo sobre os jogos abertos para fazer, se for televisionado, tá bom? Aí já um grupo que saiu, por exemplo, a cervejaria esse ano já quis sair por questão de economia. Então assim, o que eu posso confirmar, dos jogos abertos, 1 ou 2 desfiles, nós vamos divulgar os jogos abertos que vão acontecer em novembro desse ano. Agora, fora isso, ninguém novo bota os pés. A prefeitura, a Vila Germânica tem essa lista de grupos que querem participar. Não, nós não abrimos inscrição. Não, mas não, é que o senhor está falando que há uma lista de Que espera existe, para participar. Tem essa lista, a gente Tem pode ter? não, A gente não, tem tá. acesso ou não? Não, desculpa, vamos lá, desculpa, a lista não existe. Eu quero dizer o seguinte, eu sei que tem gente, um monte, sempre querendo entrar. Quando eu falo lista, por favor, nós não aceitamos inscrição de ninguém. Tem ninguém Estou dizendo sabe que qual é. hoje mesmo eu recebi uma manifestação. Você fala, eu tenho uma atração que é... Tomara que realmente vocês abram, a sociedade tem mais criatividades para fazer, ainda mais se for alguma coisa democrática, sabe, algum concurso. Então assim, gente, isso nós temos que ter abertura para isso. Se não vira um projeto de lei e criam os permanentes no desfile. Mas o projeto, isso aqui é autoritário. Eu também concordo. Mas o projeto é uma reação. Mas, com todo respeito, Ricardo, Sim. assim, ó, tu começaste dizendo assim, as pessoas reclamam, eu tinha muita reclamação. Algumas dezenas de pessoas. O senhor concorda que a gente não ainda ouviu essa manifestação de reclamação. Tá. Ponto. Aí o senhor diz que tem fila de espera para entrar. Mas também não tem uma lista organizada dessas filas de espera. E o que a gente vê? A gente vê um berreiro nas mídias sociais, na imprensa, na Câmara de Vereadores, que eu acho que já estão pegando uma carona oportunista, no próprio governo, né? O senhor esteve hoje com o prefeito, até depois queria conversar isso também, no próprio governo, há um berreiro, só há um berreiro de um lado. Então fica difícil da gente mensurar. Por exemplo, se tem um povo reclamando, tá, mas quem é esse povo? Gente, são tantas pessoas que... nós recebemos informações de várias pessoas e fomos conversar com pessoas que assistem desfile e que desfilem, tá certo? A esmagadora maioria concorda com uma revisão, tá certo? Então, assim, gente, a pesquisa vai depois mostrar isso também, vocês podem ter certeza, tá bom? É que não se deu, o próprio Beio falou que há anos não entram grupos novos, tá certo? Então, assim, a palavra fila, desculpa, eu não conheço a lista, não existe, porque nós não fazemos lista disso e nós não nos movemos por isso. Mas o Beio se equivocou quando ele falou que há anos não entram grupos novos.
A Expresso não tem 2, 3 anos que entrou aí de desfile de São Paulo. Sim, mas antes, eu acho que ele falou 2010, 2011, 2010 que ele falou. Tá, mas assim, ó, então assim, ó, gente, isso não é um cavalo de batalha, tá certo? Nós vamos negociar, agora eu quero ver os grupos negociarem, tá? Então as pessoas não podem vir no teu programa aqui, no de vocês, e dizer que nós somos intransigentes. Nós vamos até negociar na Câmara de Vereadores. E aqui, faz um debate. Bota a turma aqui e vamos discutir os critérios. Talvez eles consigam. Se o Beio, o Fábio, os grupos conseguirem mostrar que o que eles fazem em 18 dias é mais importante do que clubes como Cacetiro e grupos folclóricos fazem o ano todo, eu me rendo. Só que ninguém consegue me explicar, tanto que eles não falam isso para a imprensa. Eu tenho conversado com vários da imprensa. Por que vocês não perguntam isso? Poxa, eu não sabia. Eu não conheço esses argumentos. Eu gostaria de ter um contraponto, que eu ainda não consegui, ninguém conseguiu fazer. O Ricardo falasse agora há pouco que vai abrir uma exceção para a Ambev, porque é grande patrocinadora. E os parceiros, os patrocinadores desses grupos, isso acaba te incomodando? Não, absolutamente. Porque assim, veja bem, nós temos que facilitar e flexibilizar das condições. Estão fazendo uma propaganda. Mas por exemplo, assim, nós não concordamos com grupos de empresa. É diferente de grupos desfilarem com apoio de algumas empresas. Quantos grupos hoje são de empresa? O senhor está falando da cervejaria, tem da Expresso e tem o da Tashibra, é isso? Tem uma outra marca de bebidas, de destilado, sabe? Assim, então, assim. Mas são quantos? 3? Muito mais 3. Que aí sim, ok, eu acho que essa é uma boa discussão. É uma excelente discussão. Essa é uma boa discussão. Aí os caras estão querendo usar a vitrine ali. É isso que eu falei semana passada. Ao contrário de muitos grupos que acabam tendo um patrocínio para poder viabilizar o próprio desfile. O Volkswagen, veja só, o Volkswagen. Está falando da sensação de desfilar. Desfilei pelo Volkswagen e pelo Planeta Péia algumas ocasiões. Gente, qual é o desfile que tem, não é? Até em Santa Rosa, que tem o Oktoberfest também, se não me engano, né? Santa Rosa, né? Santa Cruz. Santa Cruz. Tem desfile também. Qual é o desfile que tem? O cara distribuindo Wurst, linguiça, para a população. As pessoas de fora ficam maravilhadas. A alegria que contagia ao longo da rua 15 de novembro. Então esse pessoal que vem de fora, que chega, sai do hotel cedinho para ver o desfile. E eu vou lhe falar uma coisa. Não é? Nasci aqui, acompanhei boa parte dos desfiles, eu nunca ouvi, com todo o respeito, uma reclamação com relação à duração do desfile. Agora, a questão organizacional é fundamental, porque aparecem umas confrarias lá que às vezes que destoam exatamente do que é a essência da Oktoberfest, não é? Que é a essência da Oktoberfest. Agora, é necessário que Volkswagen, Essenwagen, Planeta Péia, os clubes de caça e tiro, estejam presentes. Agora, eu não sei por que o senhor vai excluir alguns em função da duração do desfile. E essa questão duração, excluir o rodízio, desculpa, você foi distinto. É porque isso dá falsa impressão que nós estamos tendo alguém. E aí o debate, ele é muito light, eu digo muita paz, gente. Assim, as pessoas, alguns estão com um discurso acalorado, que é totalmente previsível a reação do artista. Nós sabemos, por isso que nós não levamos a mal. Tem críticas injustas. Não, mas eles estão no palco. Eles não negociam. E o artista tem que negociar. Desculpa. Mas tá certo? Não são 2.500 artistas, Ricardo. São 2.500 pessoas de Blumenau. Quando artistas... De forma graciosa... Você tem que entender o seguinte. E os artistas não é reclamaram que não houve diálogo no primeiro momento. Eu vou falar pela terceira vez. Se nós tentássemos começar no começo do ano, reunir todos os grupos e dizer o que a gente queria fazer, vocês acham que tinha acontecido o quê? Nada. Eu sabia das reações, porque eu consultei. Eu falei com várias pessoas que desfilam. E todos, não, tudo bem, só não muda com o meu. Mas por que se criou essa polêmica, então? Pergunta para eles. Desculpa, pergunta para eles. Eu adoro uma polêmica, pergunta para eles. Eu estou louco. Nós estamos numa relação de paz e amor aqui, tá certo? Eu estou louco para sentar com eles aqui e debater. Tá certo? Porque senão fica... Mas eu fui para a Câmara para isso. O que aconteceu na Câmara... Mas que na Câmara o senhor não deixava ninguém fazer pergunta? Não, mas a Câmara já foi. A Câmara já foi holofote. Aí a Câmara eu já acho que não. O vereador não tem que pegar carona com isso. Eu acho que assim, o Fábio é um cara que está brigando muito com isso, mas não, eu acho que ele tem que esquecer a condição de vereador. Eu acho que ele tem que ser como representante de grupo. O que o Alexandre falou, que o Hermes também está falando, assim,
que muita gente, quando deu a polêmica, o que as pessoas nos reclamaram é de uma posição intransigente do Parque Vila Germânica. O parque não teria dito assim, ó, vamos conversar, o parque teria dito assim, ó, vai ser assim. Unilateral. E isso foi o que a gente ouviu. Já havia batimatelo, É, batimatelo e isso que pronto. a gente ouviu. Fizemos uma reunião onde nós dissemos qual é a nossa proposta desse ano. Tá certo? Nossa proposta é uma redução, separamos por categorias, não vou repetir de novo as categorias, porque acho que essa dúvida não existe mais, né? E tal. Aí eu não gosto, não gosto. Então, então é o seguinte, nós temos que decidir quem concorda com essas alterações e quem não concorda. Ninguém é obrigado a aceitar nada, tá certo? E a maioria levantou e disse que concorda. Não, mas aí, isso eles também não falam para vocês. Aí é que são as coisas, tá certo? Foi numa terça-feira a reunião, à noite, se não me engano, foi numa terça-feira. Tá, então vamos dar uma semana de prazo para os grupos se reunirem, tá certo? E tomarem uma decisão. Eles pediram, porque eles não têm autonomia para decidir. Tá, então nós vamos fazer o seguinte, em uma semana, tomara que todos participem, porque se houver cancelamentos, a gente vai lamentar, mas nós vamos aceitar qualquer cancelamento. Caso haja algum grupo, caso haja muitos grupos que queiram cancelar, nós vamos abrir já para novos grupos. Então nós não vamos abrir, a única forma de a gente abrir para novos grupos é se houvesse um cancelamento muito grande. Então é o seguinte, quem quer cancelar tem que escrever, até em uma semana, na outra quarta-feira. Isso combinado com 84% dos grupos que estavam presentes na reunião. Só um pouquinho. Desculpa, quer cancelar o que? A participação do desfile. Ah, mas aí... Calma, espera. O quórum, 84% dos grupos estavam comigo nessa reunião no setor A. E disseram assim, então vamos combinar o seguinte, quem quiser excluir, manda por escrito. Quem não responder até quarta-feira, final da tarde, em uma semana, considera-se inscrito no desfile dentro das novas normas. Todos concordaram. Isso eles não falam para vocês. Mas calma. Então, o acordo dos grupos, tá, era que estavam fechados. Marcaram uma reunião na OAB fora desse prazo. Tá certo? Ora, se marcaram uma reunião fora do prazo, eles tinham que dizer, olha, gente, nós combinamos um prazo de uma semana, eu quero mais uns dias para pensar, para reunir o grupo. Ninguém fez isso. Combinei com 84% dos grupos. Assim, não posso, eu não aceito essa questão de intransigência. Nós combinamos. Intransigência, para mim, está muito claro, e para o governo, é não negociar agora. Por que não negocia agora? Porque a CCJ disse que ia fazer uma reunião em 2 semanas. Então, estou aguardando na semana que vem, se aí vai ter um gesto de negociação do outro lado. Nós vamos negociar. Mas o que você deixou, o acordo com o grupo é assim, ou vocês concordam ou cancelam. Foi isso? Só para eu entender. Por quê? Porque se houvesse cancelamento, não foi impositivo. Não, mas qual foi a proposta que você fez? O tom foi bem assim. Nós gostaríamos que todos participassem. Estamos abertos a discutir os critérios e, aliás, ninguém critica os critérios. Essa, de novo, tem que ficar muito... Eu vou repetir isso inúmeras vezes e faço um debate aqui com eles. Eu venho e vamos discutir os critérios, tá? Então, isso é o seguinte, vamos respeitar a posição de qualquer um. O senhor fala dos critérios, né? Sim. Na reunião com os grupos, o senhor chamou a reunião, o senhor citou há pouco na Vila Germânica, e disse que a mudança que estava sendo efetuada, proposta então, né, era em função, com relação ao tempo. Ou seja, tinha que fazer o rodízio em função do tempo, certo? Correto. Concordo, e vou dizer por que essa questão do tempo neste ano. Está muito longo. Porque o desfile está necessariamente não longo, está faltando atrativo, ele está repetitivo, certo. Ele perdeu aquele sentimento. Essa é a questão. Gente, inúmeras pessoas, ou vocês acreditam ou não acreditam? Não é questão de duvidar, mas desculpa, gente, desculpa, eu não, bota só uma coisa na cabeça, eu não vim aqui para mentir para ninguém. Mas isso não muda absolutamente nada. O que tem que prestar atenção, eu tenho certeza absoluta. Eu tenho certeza absoluta. Se não mudasse, porque não estava aqui, não estava essa polêmica toda. Não, me perdoe, não muda nada. O que tem é que nós recebemos a informação e nós vamos checar com muitas pessoas, tá certo? E a esmagadora maioria diz que tem que haver uma revisão. Eu diariamente recebo manifestações. Pô, mas por que ninguém escreve? Não sei, eu não peço. Maioria? Eu recebo... Maioria? Não, Informação maioria o que quê? tu tens,
a esmagadora maioria Sugere uma revisão. quer Concordo com uma revisão. mudança. Concordo com uma revisão. Acho que nós estamos com certo. Acho que uma revisão, ela pode ser uma revisão geral, só vamos ter mais organização aqui, não significa de ser numa questão de rodízio, numa questão E revisão de não quer dizer mudança. de tempo. Revisa, Vamos de repente, rever mantém. e vamos adequar talvez Certo. uma revisão. Pra De ser 6 para 5, alguém vai se sentir lesado? Gente, não é tamanho para isso tudo, né? Então tu tem uma informação que Não. essas críticas que o desfile tá chato, é mais ou menos monótono. Eu queria saber a ele- opinião do secretário, É mais ou menos assim? não das dezenas de pessoas, a sua A opinião. minha, ele merece um realinhamento, reciclado. ele tem um pouco de repetições de atrações, tá certo? E isso Sempre a faz mesma cansar coisa. um pouco. Chega uma hora, é Cansativo. mais um grupo de pessoas, tá certo? O senhor foi Muda a secretário de roupa. turismo em outra ocasião? Eu fui diretor durante 1 ano e meio na época do Manfredo Buber. E naquela ocasião não se discutiu uma possibilidade também, já porque não era. Quantas Oktoberfest até então? Eu não participava da parte do desfile naquela época. Aham. Não. Ricardo, nos últimos anos, até por conta da atribuição pessoal, vocês estavam no governo do Estado. Sim. Né? Lá numa diretoria da SC Parcerias. Ano passado, o senhor acompanhou os desfiles aqui, ano retrasado? Ano retrasado e os outros eu desfilei, inclusive. Só Mas ano passado não. Ano passado não mudou nada do retrasado. Mas assim... E eu sinto muita vontade de dizer Sim. que eu não estive no desfile ano passado. E o que mudou do ano passado para o retrasado? Quer dizer, acho Não, que. o senhor não acredita que- sei. mas não calma. teve. O senhor não viu? Não, vem cá. Mas claro que não vi. Não mudou nada. Para que eu vou ver? Desculpa, vai lá. Para que eu vou ver se não Já mudou? achava ruim antes. Eu, Já achava com Olha, problema. o Não, ruim eu tem não um sei. problema, tem Não, um problema. não, mas não. Cansativo. Desculpa, não, Cansativo, desculpa lá. cansativo. Calma. Por favor, não. Que? Defendemos o desfile, é uma das atrações mais importantes da Oktoberfest. E ele merece, no nosso entender, passar por uma revisão e ser mais atraente. Dizer que é ruim, por favor, isso Não, ok, absolutamente então, eu discordo. Que tá? tinha deficiências Então, por exemplo, que podiam ser corrigidas. Agora, até na questão da pesquisa, por exemplo, alguns dizem, os grupos apaixonados, que o desfile é a coisa mais importante que acontece no Oktoberfest. Eu sou fã de pesquisas, por isso que eu estou mandando já sempre fazer e vamos fazer uma grande pesquisa esse ano. FEComércio, pesquisa do ano passado. Das quais atividades irá participar durante a estada? Pessoas que vêm aqui para ficar durante o Oktoberfest. 96,3% participar da festa dentro do Parque Vila Germânica, tá bom? 57,7% assistiram ao desfiles. É um índice significativo, sim. Não é a maior atração, mas é uma grande atração. Logo em seguida, a gastronomia com 36%. Então, assim, ó, gente, o desfile ele pode ser melhorado, acreditem nisso. Ô, Ricardo, na pesquisa da FURB, não teve uma menção. Qual pesquisa ao da desfile. FURB? Qual pesquisa A da FURB? Vamos FURB lá. realiza uma pesquisa Tá. na Vila Germânica. Detalhada sobre o desfile? Não, ok, mas só tem alguma outra pesquisa? Não, eu- Mal ou bem é Calma. uma. Eu queria aproveitar esse gancho porque o Ricardo disse que adora a pesquisa. Por que não foi feita então uma pesquisa para tomar essa atitude ou a mudança? Você acha que não precisava ser feita essa pesquisa? Tá Eu quero- enfadonho e chato mesmo. Gente, não fiz pesquisa para cancelar o contrato da cervejaria no passado. Nós tínhamos ciência do que estávamos fazendo, tá certo? Nós acreditávamos num projeto. Não fiz pesquisa para fazer uma mudança forte no edital de alimentação. Não fiz pesquisa, tá certo? Para saber que a decoração do Oktoberfest tem que ser tratada bem em todos os pavilhões. Então, você tem que imaginar que as informações, muitas delas existem com histórias, com conversa, tá certo? E por isso também não teve pesquisa, eu desconheço pesquisa sobre o que vale o feeling com as pessoas que nós conversamos, que foram inúmeras, tá certo? E assim, ó, falem com grupos. Eu escutei na Câmara de Vereadores, vários falando comigo de grupos que tinham que sair. Eles mesmos têm esse entendimento. A revisão é muito pequena, sabe? Não pode ser tratado como um cavalo de batalha. Não pode, absolutamente. Paz e amor nessa discussão. Tá? Aí, outra coisa. O Beio veio aqui com um negócio desse tamanho aqui, de uma pesquisa de doutorado sobre o Oktoberfest aqui. Né? Para dizer o quê? Que o desfile é importante. Nós já sabemos e nós concordamos que é uma das atrações mais importantes que tem. E é um dos diferenciais. Não tem inclusive. fato novo naquela pesquisa sobre detalhação sobre desfile. Olha, eu tenho aqui informação que 80% dos grupos que fazem parte, desfilam no Oktoberfest, são contra as mudanças. A Associação dos Clubes de Caça e Tiro abriu um espaço para os grupos que possam expor a sua opinião no dia 12 de agosto, portanto uma reunião vai ser realizada para comentar, para tratar sobre esse assunto. Eu estou convidado também, Convidado? é dia 12 de Prefeito agosto. também, né?
não sei se vai, não sei nem sei se o prefeito foi. É o melhor momento que tem. Na Associação dos Clubes de Castiro, esses grupos vão poder dizer por que eles têm que ter o mesmo espaço que os clubes de Castiro. Eu acho fantástico esse bom debate. Eu quero isso na Câmara de Vereadores, os vereadores falando por que grupos de amigos têm que ter o mesmo tratamento do que casas centenárias, de cultura. E aí, se for assim, se a maioria decidir, mas vão explicar, cada um tem que mostrar a sua cara. Então, mas nessas isso aí, horas. então, a sua posição, a posição que está sendo adotada agora, tal, não é a definitiva. Então, se é de 12 de agosto, se chegar O que não é definitivo? Essas mudanças com O relação critério. a rodízios, Isso vai ter, já né, definiu. a horário, Gente, Ele já falou. gente. que esse é o grande Não, impacto. Né? gente, mas vamos lá. Nós temos proposta de critério. Eles sabem disso desde o primeiro dia. Nós nos reunimos. Ninguém rebate os critérios. Eles só estão discutindo a vaidade de desfilar quer sair menos. Vai ter rodízio. Então, gente, reclamaram de 6 para 4, agora vão reclamar de 6 para 5? Por favor, Aí né? eu te pergunto Veja bem, então eles abrem tu na Guararema e na RIC Record Espaço, tu também abre, e vamos lá, eles vão ter que defender porque que é impossível uma flexibilização para quem ama tanto o Oktoberfest, né? Faltar um desfile. Vamos junto, vamos abrir. Abre um espaço para mim com eles. Ô Ricardo, só me tira curiosidade, quais são as benesses para esse grupo, além de desfilar, é maravilhoso, é lindo, eu não desfilei, o Alexandre também não, acho que o Fabrício também não, vocês já desfilaram, acho que realmente é uma emoção, é diferente, mas quais são as benesses, qual é o retorno que eles têm? Automaticamente eu acho que eles têm acesso livre, é isso, aos pavilhões? Não. Quais são as benesses? Por que se briga tanto? Tem? Eu não sei disso. Aí é que tá. Ganha ticket de shopping também? Estavas de férias. Ah, sim. Eu não vou dizer que é benesse, é um reconhecimento. Sim, Veja bem. nada mais justo. Eu quero saber se só a entrada ou tem mais. A maior benesse é a Deve ser o alegria e o crachá, prazer. Não, é o prazer. Desculpa. Isso é impagável. Eu vou falar como eu desfilei uns 10 anos. Esse é o grande presente de quem desfila na 15 e esse desfile tem que ser compartilhado, socializado com mais pessoas na cidade. Prazer e vaidade juntos? Ponto. Outra coisa. Tem que uma revisão importante por uma questão de segurança e continuar também incentivando o uso da lei de traje-típico, o uso traje-típico. Nós defendemos as duas coisas. Tá? Então, assim, como fazer para quem se doa lá para desfilar, não poder pagar o ingresso naquele dia, nem que seja meia entrada porque está de traje-típico. Já está resolvido. Nós já encomendamos pulseiras, tá certo? Até vai facilitar no controle. Uma das sugestões aqui dos grupos era que alguns grupos exageravam no número de pessoas e tinham um problema de controlar isso. Então, o que vai acontecer? Cada dia de desfile vai ter uma pulseira de cor diferente. Então, quem desfilou, um grupo lá X, vamos supor, tem tantas pessoas no grupo, vai receber tantas pulseiras. Se tiver gente sem pulseira, nós vamos penalizar o grupo. Tá? Então, quem está com a pulseira, naquele dia, terminou o desfile, tem acesso no pavilhão de graça. Com traje não Mas entra isso não mais? dá para dizer que é uma benesse, gente, isso é um reconhecimento. A benesse é o prazer de desfilar. A benesse é o prazer de desfilar. E mais pessoas têm esse direito. E nós não estamos retirando esse direito de absolutamente ninguém. Traje já confirmou uma entrada? Será assim? Está na Câmara de Tá na Vereadores. Câmara. Está na Câmara. Ricardo, só para a gente estar encaminhando o encerramento desse assunto específico. Prefeito Napoleão Bernardes, qual é a posição dele? Hoje o senhor esteve reunido com ele, foi um outro assunto, o senhor nos falou confidencial agora há pouco, mas qual é a posição? O prefeito está com o senhor, apoia totalmente sua posição? Não é estar comigo, ele está com a nossa equipe. Tá certo? Sim. Não. É importante porque a equipe está unida. É isso que sabe assim. Então, assim, a equipe são quantas pessoas? A equipe da Secretaria de Turismo da Vila Germânica, tá certo? São inúmeras pessoas. Então, assim, ele tem acompanhado, ele só quer que continue negociando. Não, negociação é essa. Ele está gostando do debate, acho que tem que haver uma revisão, né? O calor da política, isso faz parte do jogo, sabe? Isso faz parte do momento, tá? E de paz e amor para esse pessoal. Vamos parar de ter raiva, vamos parar de discutir. Tu achas que é mais política nesse momento? Não, um pouco é política, mas um pouco é de emoção, sabe? Parece que, sabe? Aí, eles trabalham o ano todo por 18 dias. Eu respeito, por isso que nós não estamos tirando. Agora queremos, então flexibiliza você. E as entidades que fazem o ano todo trabalham por isso. Para fazer cultura o ano todo, que são os clubes de Castiro e os grupos folclóricos. Os outros trabalham por 18 dias. Alguns botam dinheiro no bolso, tiram dinheiro, desculpa. Muitos tiram dinheiro do bolso. Muitos também não tiram. Agora, todo mundo está recebendo uma coisa em troca, que é a alegria e o prazer de desfilar.
fala quem já desfilou por 10 anos. Quem desfila não quer parar de desfilar. Essa É a isso, realidade, mas Quem sabe, toma o chopp na passarela, não quer. E a alegria de ver as pessoas felizes, você proporcionar alegria para as pessoas de fora ou da cidade felizes, com toda a euforia que é proporcionada no desfile, também é grande. Essa é a realidade. Agora, essa questão de diminuir um desfile, é questão de eu quero ver, então, abro espaço para eles dizer por que isso não pode. Nós temos mais alguns contatos aqui. A Nath Rodrigues participou conosco e ela dá a opinião de que os desfiles precisam ser tradicionalmente alemães e não pode ter espaço para virar um carnaval, tem que ser um desfile bonito para as famílias dentro da rua. Também o João veio participar aqui conosco e a opinião dele é que com essa mudança os desfiles vão ser pela metade, que a pessoa está comprando e assistindo o desfile pela metade. A Ingrid fez algumas defesas também com relação à bebida dentro da festa, o incentivo e a participação deles. E temos também uma pergunta da Ingrid, que daí foge um pouquinho dessa questão do desfile, mas que é importante sim, que é justamente questionando, presidente, se procede a informação de que a empresa que vai atender aos restaurantes dentro da Oktoberfest é de Florianópolis e de que o espaço de gastronomia da própria FURB acabou perdendo o espaço durante a festa. O senhor tem alguma informação sobre isso? A FURB não perdeu nada. Nós temos um documento escrito da FURB abrindo mão de espaço. Por exemplo, nós temos um compromisso com a boa gastronomia e com as escolas de gastronomia. Então, assim, nós ofertamos, nós temos um documento assinado pelo reitor abrindo mão de espaço. Então, tanto que nós fizemos toda uma licitação de alimentação. Abrindo por coisa deles. Deles, voluntária deles, tá certo? Aí o que aconteceu? Que é uma pena, né? Então está em curso uma nova licitação de um ponto, que é o que estava reservado para a FURB. Olha, tem alguns pontos que quem ganhou foi a empresa de Florianópolis, assim, sabe? Você dizendo, o Jango, quantos anos atende bem lá? Por uma diferença pequena, ele perdeu. Mas é uma coisa que não, do jeito que a Ambev ganhou, podia ter ganho a Kirin ou a Heineken. Então, assim, ó, licitação é licitação, mas eu lamento muito a FURB não ter participado. Que é uma pena, porque realmente, principalmente no último ano, ela pena. Deu um brilho para a gastronomia. Então, ela deu um brilho para a gastronomia da sem contar que é local e traz... Em contrapartida, o SENAC, também que tem informação para a gastronomia, vai estar presente. Sabe? Então, assim, ó, nós lamentamos, tá? É uma pena realmente. Bom, nós estamos nos encaminhando aí também para o... Uma pena, tinha uma série de perguntas para fazer para ele. O traje típico meia entrada, a história da privatização da Oktoberfest, os desfiles podem ser cobrados lá na frente, pode mudar o local. Essas coisas aí vão perguntar, a pessoa comenta. Como o senhor também ouviu o desejo de pessoas falando mal da questão do desfile, precisa rever, né? A gente também já ouve várias histórias de privatização da Oktoberfest, de cobrança de ingressos com relação a desfiles, como acontece em outras situações. Qual é a sua posição sobre a privatização da Oktoberfest? Eu sou contra. É contra? Sou contra. E privatização do Parque Vila Germânica? A privatização do parque também sou contra. É interessante até ver, porque o senhor vem da iniciativa privada e é bacana essa... O que eu acho assim, que a Oktoberfest ela pode estar mais socializada com a comunidade na sua gestão. Por exemplo, eu estou secretário de turismo e presidente da Vila. Sim. Oktoberfest são 5% do calendário anual, 4,8% não chegam a 5%. Tomam 80% do meu tempo. Mas o que errado. Mas o que projeta a cidade? O que projetou a cidade mundialmente? Então tá bom. Então a sociedade poderia ajudar a fazer mais isso e o secretário de turismo deveria cuidar mais de outras ações de turismo que são os 95% do calendário restante. Sabe? Isso blinda até politicamente. Concessão da vila tem uma coisa que a gente admite discutir. Concessão da vila, não privatização. Se for necessário para viabilizar um centro de convenções finalmente para Blumenau e precisar fazer uma concessão, esse é um assunto que pode se conversar. Tá bom? É um assunto que pode se conversar. Mas não está de pauta privatização nem do Oktoberfest. Nós deveríamos sim rever, fazer a comunidade trabalhar mais no Oktoberfest como era no começo. Eu fui voluntário do segundo ano. Na época do Hans Schadrack, do Jorge Carizia, do Sérgio Souza e tantos outros voluntários que tinham, que aliás uma das formas de sucesso do começo foi o poder público, o Dalto apoiou muito, o secretário Antônio Nunes tinha uma visão internacional, conhecia o mundo de Disney, então ele deu essa magia de grandeza e do desfile com a gestão privada. Então eu acho que esse equilíbrio, a sociedade tem que estar mais próxima da gestão da festa. E aí, quem pode falar isso é quem se despe de vaidade. Então não estou, essa questão, talvez a pessoa mais prejudicada por espaço, status, sou eu.
E eu estou totalmente aberto, já falei várias vezes com o prefeito, eu acho um equívoco o secretário de turismo da vila tomar 80% do seu tempo por causa de 5% do ano, do calendário. Tem coisa mais importante para fazer. No popular, né? Rapidinho para fechar aqui. O Oktoberfest é uma festa que reúne milhares de pessoas. E a lucratividade? Tem que aumentar Sempre tem muito, uma- tem que engordar o porco, ela tem que dar muito dinheiro para dar conta de pagar as despesas durante o ano da Vila Germânica, de fazer Natal melhor e gratuito na Vila Germânica, de fazer Páscoa de graça como nós fizemos para 14 mil crianças, como nós bancamos parte da caminhada e outras coisas mais. Ano passado Então, foi quanto a lucratividade do Oktober? não, foi 300, eu acho que pouco, mas assim, ó, tem que dar muito mais lucro, tem que engordar o porco, tá certo? Para a gente socializar esse resultado e fazer mais eventos gratuitos durante o ano na Vila Germânica. E outra, sem mexer na bilheteria. Nós estamos fazendo gestão sem aumentar a bilheteria. Nós não vamos subsidiar preço de bebida e comida. Isso não. O subsídio da gestão tem que ser na bilheteria, 100%. Vai cair o público, vai ter venda limitada e nós não estamos mexendo na bilheteria. Para finalizar isso aí, daí também já está no nosso Tem só limite. mais uma. Tá, então vai lá. Só rapidinho, Alexandre. Vai, Obrigado. vai. Fala. Eu acho que é importante, a gente debateu na semana passada. Você já tem uma informação, claro, está lá dentro. Quem é a pessoa, o grupo, quem vai coordenar o desfile? Já tem essa pessoa? Assim, ó, Eu faço Tem- baseado que até tem- então era a Lilian Ribeiro que por saiu. exemplo, tem a Ivone Lenk, que é a nossa diretora Ivone de Lenk. operações, que vai ser o diretor responsável, Uhum. mas tem Rosane, tem E vai Cristian, comandar tem esse time. tudo, tem. Por que, que a Lilian saiu? A Lilian Ela tava saiu, dentro. Ela estava lá dentro e é Estava. uma pessoa... E aí o senhor tem que dar informação a ela que ela tinha que sair. Aí ela disse que falar com o prefeito. E o Procede? prefeito disse a ela que não partiu dele, eram forças maiores a saída dela. Eu não participei da conversa com o prefeito, mas o prefeito teve o gesto de atender para conversar e atendeu um pedido de relocação, né, para onde ela gostaria de Ela ir é para ficar os concursada, últimos sim, anos. sim, Então, tipo assim, houve um ingrediente político, da mesma forma que o Norberto saiu. Vai perguntar Ok. por quê. Então, assim, o que houve, a Lilian poderia fazer parte da equipe tranquilamente, uma coisa que independia de mim. Agora, o prefeito atendeu ela para conversar e, além disso, atendeu um pedido dela, tanto que ela está fazendo um trabalho fantástico na Associação dos Não, Servidores. mas é importante essa sua fala, confirmando que todo mundo já sabia que houve Já. um ingrediente político na alteração de uma funcionária de carreira que prestou ao longo de todo o tempo Relevante serviço prestado. brilhante 6 participações da Oktoberfest com relação a 26 edições. E como foi o próprio caso do Norberto, né, que é Só que é um cara político, né? talvez É um cara né, político. é uma das pessoas que, sem desmerecer, pelo amor de Deus, mas é uma das pessoas que mais entende de Oktoberfest nesse longo tempo e era inclusive, não sei se está afiliado ainda, ao PSDB, que é o Parece partido. que é. É espetacular isso. Mas ele se manifestou no programa do candidato Não, Jacob, ok, que era a mas favor de- eu vou dizer, eu fico tranquilo porque eu fui um dos que destaquei a nomeação do Ricardo muito e tal, mas eu achei que com o passar do tempo a cicatriz ia ser fechada e por conta dos serviços prestados o Norberto ia emplacar de novo. Uhum. Porque, ele emplacou nos outros, então agora, e realmente foi uma surpresa. A Lilian como- Ribeiro fazia parte da sua equipe, quando o senhor ia assumir, o senhor queria contar com ela? Fazia. Sinceramente, fazia. E o senhor Mas sente eu- desprestigiado quando uma situação, uma atitude política tira uma pessoa que tem competência técnica Porque ela não da chegou sua a trabalhar, equipe? né? Só nesse caso, não. Assim, ó, eu Não respeitei chegou. uma posição Mas de ele governo. queria hierarquia. Por exemplo, assim, eu posso dizer que o Norberto foi reaproveitado. Ele está toda semana lá com a gente. Todo mundo fala isso. Desculpa, mas vem Sim, cá. sim. Olha só. Pega a licitação da cervejaria. Eu podia ficar pé da vida com ele. Não fiquei. Tá certo? Eu relevei qualquer coisa. Eu sou amigo dele, sou fã dele. Vim para fazer diferente dele. Tá Ok. certo? Quando eu sair, alguém vai fazer diferente e vai fazer melhor. Ele ajuda no festival. Ele é contratado nosso do Festival de Cerveja. Então, assim, ó, mais gestos que esse governo já deu com relação ao trabalho do Norberto, impossível. Não, cara, só, ninguém está comparando, obviamente, ninguém está comparando, deixando claro Não, mas bem o negócio da Lili. mas E eu aí gosto a gente dele. tem a história das questões políticas, né? Acontece, então, enfim, acontece. Que faz parte, e é isso, vai lá, caneteou, o cara disse, nem deixa tocar, enfim. E não desmerecendo os demais que lá Não, ficaram. não, e- Pelo Mas tem contrário. coisas que você não explica. Eu não votei no Napoleão. Olha só, Não, secretário. vocês não sabiam, mas quando Não, me já chamaram para tinha conversar. me dito, já Não, tinha mas, me mas, dito. Só mas declarar eu não isso, tenho, né? eu não tenho. Mas que tinha alguma coisa contra, não. Eu sempre considerei amigo do ex-prefeito,
né? E fui leal a uma amizade, né? E quando me chamaram para conversar, eu disse, mas eu não votei em Napoleão, não estou preocupado com isso. Eu não tenho constrangimento nenhum em falar sobre isso. E eu preciso destacar, eu conheço há muito tempo, não pessoa muito maior, mas a Ivone Lenk é uma pessoa que tem um trabalho brilhante aqui na região. Talvez, junto com o Norberto, seja uma das pessoas que mais entenda de turismo e de eventos aqui na região. Fabrício, tem mais alguma coisa? O pessoal tá... Esse programa podia dar umas 2 horas. Não, tem mais muita coisa antes. Então é 2-0 pro Cruzeiro. Antes que os tricolores estão tudo agoniados. Né? Então, assim, só para encerrar, tá no Jornal de Blumenau, né, do blog do Carlos Tonetti, a notícia dada em primeira mão, www.jornaldeblumenau.com.br. Amanhã todos os veículos devem estar repercutindo a possibilidade de venda da empresa Glória. A gente sabe bastante a dificuldade, é a maior empresa do consórcio SIGA, que contém 3 empresas, é a que tem maior dificuldade. Com essa redução do ISS, ela foi mais ainda prejudicada entre aspas, né, porque não foi prejudicada, porque ela já não estava pagando, então eu vou reformular, ela não foi prejudicada, ela sofreu o maior baque, porque ela estava usando o dinheiro para fazer caixa, então, corrigindo a informação, e a informação que teriam 2 grupos e até as outras empresas do consórcio SIGA, né, a Rodovel e a Verde Vale, estudando a possibilidade de adquirir. O grande problema da Glória é o passivo. Há uma estimativa de 80 milhões de reais, 40 milhões de reais com o banco, e aí teriam 2 empresas tentando isso. Eu conversei agora há pouco, antes do programa, com o diretor-presidente do CETER, Sérgio Xister, que na condição de poder concedente não sabe de nada, não ouviu. E ele, certamente, qualquer questão teria que passar por ele. A gente confia, obviamente, vou dar uma palavra. É uma negociação que envolve muitos milhões de reais. E primeiro se negocia, bate o martelo e depois se... E assim, a Glória está caminhando a passos largos para a insolvência. E, enfim, a gente não tem a condição de entender por que isso. Né? Sendo que ônibus é uma das áreas que eu entendo que tem uma despesa muito grande, mas é uma das áreas que arrecada muito dinheiro. Havia um grupo de Joinville, uma empresa que eu não me recordo agora, de Joinville, que chegou a inclusive estar dentro da empresa Glória, verificando as contas, fazendo um levantamento para ver se era viável exatamente a compra dessa permissionária um tempo atrás. Eu não me recordo o nome agora, mas é de Joinville. Gideon, né? Gideon. Agora, já que você falou informação em primeira mão, a gente deu em primeira mão também aqui no Conversa na Rede, o quanto é importante, a situação de fechamento naquela ocasião do Viena Parque Hotel. Há pouco conversei e confirmei mais uma vez, o Viena a negociação que tinha com um grupo para se lá colocar uma casa geriátrica e tal, não deu certo. Diante dos fatos apresentados, se contou com algo que poderia ter sido realizado, acabou fechando, de uma forma, fechou, né? E aí não dando certo a negociação, voltou-se a pensar e já está em prática a reabertura do Viena Parque Hotel com outro administrador que é oriundo da cidade de Itajaí, e o Grupo Narval Souza vai reabrir o Viena Parque Hotel. Sobre ônibus eu não podia perguntar para ele, mas sobre hotel eu posso perguntar, secretário do Turismo. Sabes alguma coisa? Eu já tinha escutado esse movimento há uns 20 dias, talvez, da possibilidade de reabrir o Hotel Viena. E aí a gente segurou a informação e torço muito para esse equipamento reabra. Né? É fundamental. É bom, é muito importante para a cidade. E apesar de toda a precariedade que o Hotel Viena estava, o Hotel Viena é muito charmoso, tem uma empatia com a cidade. Em momentos difíceis da cidade, foi um hotel que abriu as portas para atender a comunidade, então ele tem geração de emprego, um trabalho muito relevante. Agora é necessário que o governo municipal também, aí outro dia teve o governo municipal pode criar animar o processo e trazer Blumenau alguns eventos, né? O Convention Bureau de Florianópolis, por exemplo, confirmou aí um aumento em captação de eventos, se eu não me engano, em torno de 50% ou até um pouco mais. Balneário Camboriú também, através do Convention Bureau, verificou aí um incremento no número de eventos, e Blumenau ficou bem abaixo do que se comparar a Florianópolis e também Balneário Camboriú, não é? Certo. Minha primeira ação foi dobrar a verba de recursos para o Convention Bureau, juntamente com o prefeito Napoleão topou, para o Convention ter mais recursos para captar. Tá, e você conversou sobre o Blumenau? Esse é uma prioridade absoluta. Blumenau precisa. Urgente, precisa urgente para isso. Engolido aí.
Está perdendo para Florianópolis, para Balneário Camboriú. Urgente para isso. E a proximidade dos aeroportos aí, isso facilita muito para essas cidades, principalmente Florianópolis. Maravilha. Vamos encaminhar aqui para o povo tricolor carioca assistir o segundo tempo. Tá do 0 a Vanderlei, 0. do Tá Vanderlei 0 a Luxemburgo. 0. Fabrício Rigon, para encerrar. Um abraço para o Roberto, que participou aqui também bastante com a gente, a Janaína, aí de alguns dos destaques das participações de hoje. O programa fica na íntegra, você acompanha aqui pelo conversanarede.com.br e é nosso próximo programa com um novo assunto, com um novo tema com certeza. Semana que vem, quarta-feira, às 7 horas da noite, nós esperamos vocês. Secretário Ricardo Stodic, presidente do Parque Vila Germânica, muito obrigado pela sua presença. O programa tem opinião, eu acho que todos que estão aqui mantêm a sua opinião ou mudaram a sua opinião, mas é um programa que tem opinião, mas também é um programa democrático, que abre espaço para todos os pontos de vista. Pratica o bom jornalismo. E foi essa a ideia ao lhe convidar para ser... Sempre que a gente for indagado, provocado, nós estamos aqui, que esse é o ponto. Enfim, o presidente do Parque Vila Germânica veio aqui, manifestou sua opinião, foi questionado, quase bombardeado, mas hoje foi um pouquinho mais leve. Enfim, prestou seus esclarecimentos. Agora as pessoas, o que é importante? As pessoas que estão em casa que têm que tirar suas conclusões. E é isso. Muito obrigado pela sua presença. Olha, obrigado para vocês quatro todos, eu me senti muito à vontade. Parabéns pelo formato do programa, eu não conhecia, né? E gostei, volto quantas vezes precisar. Irei faça o propagar. favor de divulgar e certamente Farei. agora... Como se divulgar também festa. Já está no meu Face, já está no meu Face. Então, Ontem ele já está no meu Face. E, Ricardo, hoje a gente ficou muito em cima desse tema e o objetivo do programa não é esse. O objetivo é a gente falar sobre tudo, todos e tal. Mas como era pertinente e como houve bastante fala sobre esse assunto polêmico no programa anterior, então a justiça que a gente repita desse mesmo modo. Alexandre José. Abraço para o Rubens Valls, Fábio Correia e a Michele, Luiz Carlos Demet, Sueli Félix, a Josiane da Cruz e a Marie Osterman. Marie Osterman. Grande abraço, ao Walter. Grande abraço ao Walter Osterman. Não pode estar aqui com a gente, mas eu sei que se ele pudesse, estaria aqui. Se fosse da RIC, poderia. Se fosse da RIC, poderia. Poderia. Isso, Walter. Aqui tudo liberado. Se fosse da Agora Lima, também poderia. É verdade. Emerson Luiz. Um abraço, Alexandre, um abraço a todos, ao secretário. Acho que foi um debate muito legal, muito importante, democrático acima de tudo. As pessoas, muitas, têm que entender que hoje a gente dá espaço para uma determinada pessoa, talvez no mesmo dia isso não seja possível, isso vale para jornal, para TV, para rádio, mas essa pessoa ela vai ter oportunidade posteriormente. Semana passada foi o BEI, veio aqui o secretário, eu acho que o povo que está no outro lado, o internauta que faça o seu julgamento, tire as suas conclusões. Eu acho que essa é a ideia de nós que participamos aqui, que somos funcionários da RIC, mas esse programa é independente, não tem nada a ver com a RIC. Exato. E eu só aproveito também a oportunidade e repito, se você escreve uma coisa hoje, amanhã você vai dar oportunidade para outra pessoa. Jornalismo se trabalha com fatos e boatos também, que podem ser confirmados ou não. Eu só estou falando isso, aproveito esse gancho, porque às vezes você escreve uma coluna diária e sabe disso, e eu também vou vender o meu peixe aqui no ndonline.com.br/vale. Coluna mais acessada do esporte catarinense. Valeu, Alexandre. Porque quando você perde tempo, e essa semana eu fiz, com pesquisa, com detalhes, eu fui dormir a 1h da madrugada e de manhã ainda perdi mais umas 2, 3 horas para fechar uma coluna bacana, legal, com informações de queda de treinador, você não tem tanta repercussão. Mas Blumenau é a cidade da polêmica. Adoro uma polêmica. E ainda mais hoje à desfile. tarde, é verdade. E hoje ainda mais desfile. Desfile. Hoje à tarde, aí soltei uma informação relacionada a Blumenau e Metropolitano. Nossa, choveu, polêmica, incomodação, mas foi gostoso. Por isso que eu sou favorável ao debate, a rivalidade, quem sabe um dia o futebol do Blumenau seja forte com 2 times. Acesse lá, se você não viu o assunto ainda, mas o bicho pegou. Obrigado, Alexandre, obrigado a todos. Cara que é muito lido é isso, né? O cara escreve, tem muita repercussão. Então a gente está encerrando, mandando um grande abraço ao Peninha, que está com conjuntivite, segundo ele está com conjuntivite em casa. Deve estar nos assistindo, mas aquele ding-ling do telefone dele não está funcionando. Amanhã ele participa ao vivo. Esse é o... Ele vai se resolver, ficou com medo do Ricardo? Não, ele não sentiu, ele ficou aqui. Ele ficou garganteando no Ricardo, daí quando viu que o Ricardo
Renato, se eu Vini- vou lá falar com o Peninha, eu falei, não vai, porque Não, aqui não vai dar. ele correu da raia, esse é o espírito do programa, é um espírito bem-humorado, é um espírito questionador, é um espírito Hoje ninguém crítico. criticou mulher, viu? Trabalhando com Peninha, muita todo informação. mundo fala mulher. É verdade, é verdade. Eu preciso fazer uma referência que eu me esqueci no começo. Há um grande abraço aí aos nossos parceiros da Quasar Produtora, ao Diego, ao Renato. O Renato comprou um Camaro agora, o Camaro branco ou amarelo? Não é Eu amarelo, não sei. é amarelo, Comprou um amarelo. Camaro. Tá frouxo, Ele é meio Renato. camaleão, ele muda O de Renato, cor. o Renato tá Ele muda frouxo. de Então, cor. um abração ao pessoal da Quasar, que, pô, são nossos parceiros aí de primeira Sai, hora. Diego, só viaja. Agora vai pro Mato Grosso, Grosso? pescar e tal. Vai Ó, pescar? se fosse do governo, o último que foi pescar deu problema. eu falei pra ele. Deu problema o último que foi pescar. Ele tá nervoso? O Ricardo também gosta de uma pescaria, que eu sei. Olha aqui. Vamos fazer o que você faz conosco na televisão. Atenção. Ô, Renato, quanto tempo passou já, por gentileza? Eu fui o que menos falei. 10 minutos. Olha Aí, só, ó, já vamos rapidinho. o pessoal da Hightech também, mandar um abraço, e ao pessoal da Uneda Imóveis. Gente, muito obrigado. Quarta-feira tem mais um Conversa na Rede. Um abraço, até lá. Mas aí ele se juntou, Luiz Henrique.